Este é o mapa de investimentos que o Brasil fazia em África, onde a maior parte dos investimentos veio do BNDES, o que é pouco estranho, visto que o BNDES não faz tantos investimentos fora de suas próprias fronteiras. Mas, neste mesmo período, a China também fazia seus investimentos em África. Olhe para o mapa de investimentos chineses no continente africano. Sim, a China tem negócios em todos os países africanos, exceto esse pequeno país, o Eswatini, anteriormente chamado de Suazilândia. Mas a questão é quais tipos de modelos de negócios o Brasil e a China têm ou tinham no continente africano nesta altura. Ok, então há essa coisa muito previsível que você vê uma e outra vez. À medida que os países se tornam poderosos, tipo, à medida que países se tornam ricos, eles geralmente começam a olhar fora de suas fronteiras, tanto economicamente como militarmente. Deixa-me explicar o que eu quero dizer com isso. Há 50 anos atrás, a China era um país muito pobre, com uma população enorme, mas eventualmente eles abriram-se para o mundo. Eles abriram sua enorme população como força de trabalho para mão de obra barata e a sua economia explodiu eventualmente. E quanto ao Brasil, a história é completamente diferente. E eu vou resumir para ti. Vejamos, o Brasil vinha de uma ditadura militar que durou 20 anos e tinha uma economia desestabilizada até que em 1994 foi implementado um plano de estabilização da economia brasileira, o famoso Plano Real, para estabilizar a economia do país e colocar o fim à crise de hiperinflação que atingia o país desde a década de 80. Então, você se lembra do que eu falei lá no princípio? Que os países ricos começam a olhar para fora e como eles podem projetar o seu poder e conectar-se com outros países para continuarem o seu crescimento. Eles fazem isso por algumas razões, mas a primeira razão é a econômica. Da mesma forma que os Estados Unidos ficaram ricos e prósperos e começaram a olhar para a China em busca de mão de obra barata ou o mercado emergente, a China e o Brasil também o fizeram. A China normalmente faz com as linhas do Banco de Exportação e Importação da China e o Brasil com o BNDES. Agora, presta atenção neste discurso. O Brasil fez uma opção pela diversificação das suas relações e a África está contida nessa prioridade brasileira. Vejamos, com a entrada no poder do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2003 o presidente fez 12 viagens à África, visitando 21 países. Na contramão, o Brasil recebeu 47 visitas de presidentes e primeiros ministros africanos de 27 nações, entre 2003 e 2008. Nunca antes um presidente brasileiro tinha feito e recebido tantas visitas do continente africano. O resultado destas visitas foi a nova África, que coincidia com o Brasil global. Os sucessos que o Brasil vinha tendo nas frentes sociais e econômicas atraíram a atenção de muitos países africanos, além das nações de língua portuguesa com as quais o Brasil tem uma conexão histórica. O Brasil agora tem 37 embaixadas em África, contra 17 em 2002. O Brasil começou a financiar e criar vários negócios com esses países africanos nos diversos setores que abrangiam a agricultura, saúde, educação, capacitação, administração pública, meio ambiente, tecnologia de informação, desenvolvimento urbano, transporte aéreo, entre outros. O comércio do Brasil com a África aumentou entre 2000 a 2010 de 4 bilhões para 20 bilhões de dólares. O plano do antigo presidente brasileiro era de ganhar economicamente e ter influência política nas economias emergentes do continente africano, que é o mesmo objetivo da China. Então, por que o mapa dos negócios do Brasil é tão diferente da China? Bem,
Nesta mesma altura, de 2003 a 2010, a China já tinha mais de 1000 projetos em andamento, com cerca de 10.000 empresas a operarem no continente em diversos setores, entre transporte, agricultura, saúde, até projetos no setor cultural. Bem, há alguns setores dos quais o Brasil não financiava, mas a China sim. Mas isso não era o suficiente para criar esta toda a diferença. Então, o que era? Vejamos. Para que o Brasil conceda um financiamento, primeiro a administração direta do governo federal é que estabelece as operações, os países de destino das exportações, as principais condições contratuais do financiamento, como valor, prazo, equalização, taxa de juros, seguros e outros critérios necessários. Caso o país não respeite esses critérios, não haverá financiamento. Nós estamos em Nacala, no norte de Moçambique, em frente ao Aeroporto Internacional de Nacala. Esse aeroporto foi construído por uma empresa brasileira, a Odebrecht, e foi financiado por um banco público do Brasil, o BNDES. O empréstimo para a construção do aeroporto só foi possível porque o Brasil perdoou em 2004 uma dívida de 315 milhões de dólares a Moçambique. Caso contrário, o país estaria a violar a regra de não dar financiamento a países que estão em regime de recuperação de crédito. A China segue a maior parte desses critérios, com algumas pequenas diferenças. A China tem 3 categorias de financiamento, que são empréstimos com juros zero, oferecidos com auxílio, empréstimos de concessão que têm uma taxa de juros mais baixa, muitas vezes destinados a grandes projetos de infraestrutura, e os empréstimos comerciais, que são os mais comuns, com juros mais altos de acordo com o que você obteria de um típico banco privado. Um fato de se lembrar é que a China dá financiamento para países que ainda nem sequer quitaram as suas dívidas. Então, como são feitos os pagamentos desses financiamentos? No caso do Brasil, o pagamento deve ser feito com juros em dólar ou euro. Já a China, os pagamentos com juros podem ser feitos em dólar, euro ou recursos naturais como o petróleo ou outros minérios que a China precisa, o que facilita muito com que os países africanos façam mais financiamentos com a China. Uma grande diferença entre a China e o Brasil é o número de empresas que estavam a operar nesta altura. A China já tinha 10.000 empresas a operarem no continente e o Brasil tinha menos de 5.000 empresas. Isso se deve ao nível de financiamento que os dois países tinham no continente, mas também como esses países escolhem que empresas devem operar no continente. Por exemplo, no setor de engenharia, 98% do valor total financiado foi destinado a 5 grandes empreiteiras brasileiras. Já a China distribuiu esse financiamento para médias e grandes empresas, criando uma grande variedade de empresas no continente. Mas é claro que isso tem a sua parte positiva e negativa. A positiva é ter países lutando para ganhar mais influência e tornar os negócios flexíveis. Neste caso, a China é muito eficiente e flexível comparando ao Brasil. Já o Brasil consegue manter a mesma cultura corporativa em todos os países que esteve presente, diferente da China. Isso significa que no período que estas empresas brasileiras estiveram a operar no continente africano, elas empregaram muita mão de obra local, ofereceram estágios, formações e cargos de liderança a indivíduos nacionais. Devido à formação que estes receberam na empresa, que traz um grande impacto social para além do resultado final do projeto. Diferente de algumas empresas chinesas que empregam poucos indivíduos nacionais, pouco fazem para darem a eles devida formação ou estágios e, em alguns casos, até há denúncias de maltratos que acontecem aos africanos nessas empresas. Trazendo um impacto social negativo.
No setor da saúde, a China destinou grandes quantidades para comprar remédios e custear tratamentos contra a malária em África. Os chineses ajudaram os africanos a construir dezenas de centros de ciências e criar centenas de novos hospitais. Já o Brasil, até 2011, tinha 53 acordos bilaterais de saúde assinados com 22 países africanos para o tratamento de HIV e outras doenças prevalecentes, incluindo malária e a anemia. O Brasil não financiou a construção de tantos hospitais, mas a Fundação Oswaldo Cruz, instituição brasileira de pesquisa e desenvolvimento em ciências bioquímicas, fez parceria com o governo de Moçambique para construir uma fábrica farmacêutica para produzir medicamentos genéricos para o tratamento de HIV-Sida e outras doenças. A fábrica vai permitir que Moçambique exporte até para os países vizinhos. No setor agrícola, bem, sabe-se que 2/3 das terras aráveis do mundo estão em África e o setor representa 14% do PIB na África subsaariana, tornando um setor chave para investimentos e crescimento. Portanto, o Brasil e a China não perderam tempo, correram para investir no setor agrícola. Um novo relatório importante divulgado pela Organização Pan-Africana ACORD recentemente constata que os pequenos agricultores em África não estão a se beneficiar o suficiente do investimento chinês e brasileiro na agricultura africana. Mas por que não? A verdade é que esses projetos normalmente estão fortemente vinculados à compra de equipamentos e tecnologia desses países. E a tecnologia que está a ser promovida em África recentemente são equipamentos de irrigação, produtos químicos, sementes híbridas, treinamentos e tratores, que tendem a ser mais adequados aos interesses de grandes agricultores e empresas, e não aos pequenos agricultores africanos. No caso da China, eles estabeleceram muitos centros de demonstração de tecnologia agrícola em África, destinados a treinar agricultores e cientistas para melhorar a produção agrícola. No entanto, esses centros também promovem a venda de sementes híbridas chinesas e agroquímicos. As empresas chinesas são as maiores produtoras de glifosados do mundo e conquistaram amplamente o mercado africano. A China promove regularmente feiras comerciais em África, buscando vender mais produtos químicos. Enquanto que as empresas brasileiras estão a vender tecnologia de irrigação e tratores agrícolas para a África. Mas há poucas evidências que sugiram que a infraestrutura cara construída para atender a agricultura comercial em grande escala está a beneficiar diretamente os pequenos agricultores de subsistência. Mas o que vemos aqui é que esses países sabem que 50% da força de trabalho africana está na agricultura, o que significa que há uma enorme demanda por commodities agrícolas em África. Vejamos, o continente africano está a se preparar para o alto crescimento populacional e o aumento da urbanização nos próximos 20 a 30 anos. E tanto a África quanto o Brasil e a China têm as matérias-primas e o suprimento para atender a demanda por produtos agrícolas. Agora, em termos de construção, a China tem diversos projetos em África. Eles representam 31% de todos os projetos de construção em África, num valor de 50 bilhões de dólares, como esta maior ponte suspensa de África, em Moçambique, ou essa ferrovia no Quênia, que sai de Nairobi a Mombasa em apenas 4 horas. Esse sistema de ferrovia foi um projeto de 3,6 bilhões de dólares, o projeto mais caro desde que o Quênia se tornou um país independente. No entanto, apesar do enorme volume de capital investido, a presença da China no continente é percebida com restrições. A mão de obra empregada é quase na totalidade chinesa, ao contrário do modelo de negócio das empresas brasileiras. Apesar dos projetos de construção brasileiros entre 2007 a 2014 terem sido em torno de 10 bilhões de dólares, as empresas brasileiras tendem a contratar um número elevado de trabalhadores locais. Segundo o relatório do Banco Mundial e IPEA, a Odebrecht já foi o maior empregador privado em Angola. Alguns dos projetos realizados por companhias brasileiras geram externalidades positivas para a comunidade desses países. Empresas brasileiras têm fortes incentivos a desenvolver projetos de qualificação de mão de obra, construir escolas, habitação,
hospitais, postos de saúde para os trabalhadores. Outra diferença a destacar entre o modelo chinês e o brasileiro seria a forma planejada e integrada da atuação chinesa, com forte apoio governamental e pacotes que incluem até a exploração de recursos naturais, que é geralmente atrelada a um contrato de compra desses recursos. Tem aí o seu apoio logístico e financiamento abundante. No caso brasileiro, por se tratar de modo geral de iniciativas privadas, é um modelo de investimentos não coordenados, condicionados por considerações de risco comercial e risco soberano, ainda que contando com o apoio do BNDES e do governo para os financiamentos. Então, vamos deixar claro que a China é uma superpotência e está a fazer o que muitas potências fizeram depois de crescer. Tipo, se quiséssemos falar de como os Estados Unidos projetou o seu poder durante anos, provavelmente seria um vídeo muito pior. Então, só para deixar claro, a China é uma superpotência e eles estão a fazer o que superpotências fazem. Talvez não seja certo, mas é o que fazem. Agora, quanto ao Brasil, pois bem, tendo arquitetura financeira, o Brasil também quis entrar nessa corrida por investir em África, pelas oportunidades que se descortinam no continente, na medida que as suas democracias se tornam mais fortes e as suas economias demonstram resiliência aos choques que afetam a economia mundial. Agora, como você sabe, o vídeo é sobre modelos dos negócios e não sobre corrupção ou armadilha da dívida. Mas a questão mais importante é: por que o Brasil atualmente perdeu cerca de 60% da sua presença em África e a China só aumentou? Veja esse mapa. Será que teve a ver com as diferenças dos modelos de negócio ou somente a mudança do governo no Brasil? Se você quer saber como os governos destes países impactam o continente, deixa-me saber aí nos comentários. E claro, se esse vídeo aqui bater 150 mil visualizações, eu farei um vídeo por que o Brasil diminuiu a sua presença no continente africano. E vamos começar agora também com uma série a falar de negócios que países têm no continente africano. Então deixa-me saber o que você achou desse vídeo e por favor não se esqueça de dar aquele soco no like, se inscrever, partilhar com 5 pessoas. E você que caiu aqui de paraquedas, por favor também faça esse exercício. Você não perde nada, não vai perder o braço por apoiar este canal, então faz isso, dá aquele soco, partilhe com mais pessoas. E por favor, se você quer apoiar ainda mais este canal, torne-se membro do canal e do Patreon, link na descrição. Então é isso, meu muito obrigado. Asante Sana, Kuoshikuru, Kanimambo, é só começo, tamo juntos. Peace.